É. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 63, Projetos no GitHub. Para mais detalhes sobre essa aula e todos os cursos que nós estamos, todos os módulos na realidade, que estamos ministrando para o curso R, acesse a página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, você escolhe a opção Curso R e em Curso R o módulo que estamos estudando, que é o nível intermediário. Aqui você terá toda a descrição e em material o link que irá lhe redirecionar para o material do curso. Esse material ele é um material escrito em que nós temos os slides, scripts, exercícios e scripts via Chime. Eu sou o Ben David e espero que a gente possa elucidar uma parte tão importante, complementar os nossos projetos, as nossas ferramentas de trabalho, que é a propagação do conhecimento. Então, quando você desenvolve seus materiais e propaga, eles também recebem contribuições de outros usuários. E é o que veremos hoje nos projetos no GitHub acoplado aos projetos do RStudio. Para mais detalhes dessa filosofia de trabalho de propagação de conhecimento, acesse o nosso selo Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais dessa filosofia. Bem, qual é a ideia então desses projetos no GitHub? O que é que vem a ser o sistema Git? Bem, o sistema Git ele é um sistema de controle de versões em que, se vocês estiverem familiarizados, por exemplo, com o Dropbox, que é justamente aquele armazenamento nas nuvens, anteriormente era submetido para esse tipo de repositório, só que logo se percebeu que quando se fazia atualizações ou mais de um colaborador estava no mesmo projeto, às vezes os dois não sabiam que estavam mexendo no mesmo trabalho. E aí, justamente o carinha que desenvolveu o sistema Linux desenvolveu justamente esse sistema Git, que nada mais é do que um Dropbox da vida, só que uma ferramenta muito mais poderosa. Você consegue ter um controle muito maior de todas as atualizações que você faz no seu código e ainda mais, você consegue obter auxílios de outros usuários para colaborar numa situação que porventura você tenha um bug no seu código ou alguma melhoria para o seu código. Esse sistema só vem a adicionar. E aí, o que é que vem então a outra plataforma, que é a plataforma GitHub? A plataforma GitHub ela é uma plataforma em que ela opera de forma online e que por trás está esse sistema Git. Bem, existem diversas plataformas que hospedam justamente o código-fonte. Entre os mais populares, nós temos o GitHub e o GitLab. O que é que acontece? Fazendo uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, eu observei que em 2018 a Microsoft comprou o GitHub por nada mais, nada menos do que 7 bilhões e meio de dólares. Então vocês vejam o tal poderoso sistema que tem, porque observe que grandes companhias estão ao lado e paralelo a todos esses tipos de ferramenta. Na realidade, a ideia inicial do Git foi justamente as atualizações que aconteciam no Linux, e justamente o Linux queria justamente um sistema que pudesse você ter um controle maior das suas versões. E aí isso se expandiu de tal forma que chegou justamente ao ambiente R.
Então, por que utilizar o GitHub e não simplesmente os demais? Nós elencamos aqui diversos pontos e muitos deles estão justificados lá no livro do R Packages, do Hadley Wickham, o editor-chefe do RStudio, em que nós percebemos, e devido a tantas ferramentas que o grupo do RStudio nos proporciona, então aqui vocês vão perceber que, por exemplo, hoje o GitHub é a principal plataforma em que ela disponibiliza projetos ou mesmo pacotes já submetidos ao CRAN. Então a gente tem pacotes R dos mais diversos possíveis, tanto no CRAN, em que a gente vê na página específica, mas também disponíveis hospedadas no GitHub. A grande vantagem que nós temos dessa hospedagem desses pacotes no GitHub é porque lá nós acompanhamos em tempo real todo o desenvolvimento desses pacotes. E além do mais, nós temos paralelo as páginas específicas que esses pacotes proporcionam devido também a outra ferramenta que nós temos paralela no RStudio e por consequência no R, que é o R Markdown, que nos dá o suporte de criar páginas webs, páginas para os pacotes, páginas para ensinar como vocês utilizam os pacotes, e isso acaba facilitando muito os usuários que consomem de todo esse conhecimento. Mas vamos lá. Então, complementando a tudo isso que eu já falei, ela é uma ferramenta que rastreia as alterações do código, bem como compartilhamento de mudanças com os outros usuários, que nós já mencionamos. É um sistema de controle de versão mais popular para desenvolvedores de pacote R, é tanto que a Microsoft acaba o comprando. Colaborações de detecção de erros rapidamente em seus códigos, quando a gente vê justamente, nós temos abas lá no GitHub, em que mostram justamente erros possíveis, bugs possíveis, e aí fica um chat de conversas e discussões de todas as indagações que possam surgir de algum problema no seu código. Os projetos de pacote R podem ser instalados com 2 linhas de comando. Então, o pacote ele pode nem estar submetido ao CRAN, mas se ele já está no GitHub, com essas 2 linhas de comando, você instalando o pacote DevTools, que é um dos pacotes criados pelo RStudio, e além do mais, você direcionando o repositório específico de onde esse pacote está hospedado, com a função install GitHub, você instala mesmo em projeto e isso sendo instalado e feito um download e carregado isso dentro do seu ambiente de trabalho local, o que é mais interessante. Claro que a gente tem que usar isso com muita cautela, porque nem sempre os projetos de pacote que estão em andamento, se eles não estão submetidos ao CRAN, muitas das vezes vêm pessoas e pedem ajuda de um determinado pacote, mas ele nem está submetido ao CRAN. E uma coisa que é interessante, que a gente tem que observar nesse aspecto, é que quando um pacote ele está submetido e disponível no CRAN, ele passou pela testagem dos três sistemas operacionais básicos, que é o Linux, o Windows e o Macintosh. Então, se ele está lá, é porque ele funciona nessas 3 plataformas. Mas aí, quando o pacote está sendo desenvolvido e está sendo aprimorado, muitas vezes você vê que ela é uma ferramenta poderosa e já quer instalar. Muitas vezes não está disponível no seu sistema operacional, porque ainda está em processo de desenvolvimento, ou tem alguns bugs que você ainda não consegue detectar, claro, porque você é apenas usuário e não desenvolvedor, dentre outras possibilidades. Então é interessante vocês utilizarem esses pacotes disponíveis no GitHub com cautela. É claro que tudo que está lá não necessariamente é algo que, vamos dizer assim, não quero trazer pontos negativos, mas você tem que utilizar com cautela, porque nem tudo que está lá, vamos dizer assim, é bom.
no sentido da forma de estabilidade de todo o código. Ou ainda está em desenvolvimento, ou é algo que você tem que esmiuçar e ver a parte do código interno para poder utilizar com segurança. Com o GitHub, os usuários podem navegar pelo seu código, ler documentações, relatar bugs. É possível criar facilmente sites via RStudio e hospedá-los no GitHub, desenvolver páginas pessoais, profissionais, páginas de pacotes, etc. O GitHub permite que 2 colaboradores trabalhem ao mesmo tempo no projeto sem conflitos de arquivo. Já experienciou fazer isso no Dropbox? Eu, na época de dissertação, de teses, escrevia às vezes em paralelo com o orientador e muitas vezes se gerava conflito no mesmo text que a gente estava utilizando. Por quê? Porque o Dropbox ele não tinha esse controle de que o trabalho de que um colaborador não possa entrar em conflito com o outro. E isso é muito fascinante e o GitHub proporciona isso. Então, por fim, fazendo uma ressalva, isso não significa que isso seja, tudo isso que a gente mencionou, seja exclusivo apenas ao GitHub. Mas a sua popularidade mostra o quão efetiva é essa plataforma. Então a gente vê que não é à toa que os maiores desenvolvedores de pacotes em R disponibilizam lá devido à estabilidade que a plataforma tem. Então é nela que nós iremos ficar e seguir os passos de como fazer as configurações básicas e utilizar a nossa IDE, o RStudio, vinculado com o GitHub. Vamos usar essas ferramentas ao nosso favor para o desenvolvimento dos nossos códigos, das nossas rotinas, dos nossos pacotes. Vamos lá! Então, a parte básica que nós temos para tudo isso vai ser a instalação, criação e sincronização de repositório. Então, basicamente, o que nós temos em todo esse processo são 4 passos. Nós vamos instalar o Git. O Git, ele é um sistema. O GitHub é uma plataforma que por trás ela usa esse sistema. O que é que nós vamos fazer na prática? Nós vamos instalar o Git na nossa máquina e aí nós vamos ter a atualização local. Feito as nossas atualizações de código, a gente submete ao CRAN. A gente sobe para o CRAN. Então são 2 coisas que nós vamos fazer. A condição interna, fazendo as nossas atualizações localmente no nosso Git instalado, juntamente com o RStudio, a gente vai fazer tudo isso com o RStudio, e posteriormente, satisfeito com essas atualizações, a gente submete ao CRAN e assim os usuários podem compartilhar dessas atualizações. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, então, o meu sistema operacional de trabalho é o Windows. Eu não fiz esse mesmo procedimento para as outras plataformas, então não vou dar a garantia. Mas eu recomendo a vocês utilizarem aqui esse link que é muito interessante, que é um livro específico para utilizar o GitHub para usuários R. Então, tudo aqui que você vai precisar de configuração, complementar a outras situações, além de que o próprio GitHub tem diversas páginas que ensinam a utilizar, configurar, e o próprio GitHub tem um manual para a utilização, mas aqui, como é específico para o ambiente que nós estamos trabalhando, a linguagem, então eu acho que aqui sana grande parte dos problemas. Então, sugiro a vocês, qualquer dúvida, utilizem esse link para estudar um pouco mais sobre as configurações do GitHub. Complementar isso também, aqui claro que foi feita uma tradução, mas está em inglês. Lá no nosso curso, no módulo intermediário, também nós iremos fazer um detalhamento sobre a utilização um pouco mais aprofundada do GitHub, RStudio e R. Então, feito isso, para o Windows, aqui específico no, acho que é o capítulo 6, ele dá as configurações básicas para você instalar, tanto no Windows, Macintosh ou Linux. Então, aqui as configurações básicas para a instalação, você usa isso aqui, e o resto do procedimento vai ser similar ao que nós estamos fazendo.
Então, o passo seguinte seria a instalação do Git no nosso sistema operacional. Para isso, a gente clica no link e aqui a gente faz o download. Para a gente saber ao final que nós temos sincronizados, na realidade nós temos o Git instalado e que o R está, na realidade o RStudio está sincronizado com o nosso Git, nós vamos fazer algumas configurações e testar algumas coisinhas básicas, né? Então vamos lá. Feito isso daí, antes de mostrar e feito essa instalação, você pode vir no seu buscador de pesquisa e aí você vai ter algo parecido com o CMD do Windows ou o terminal do Linux, que para o Git a gente chama ele de Git Bash. Então é uma telinha tipo DOS, que ela é aberta, e isso aqui é o que mostra que o meu Git está instalado, tá? Então isso daqui agora está instalado, o que eu preciso saber é se ele pode ser vinculado ao nosso RStudio, que é o que nós vamos verificar na sequência. Mas antes disso, qual é o próximo passo que a gente tem que fazer? Bem, o próximo passo depois que você instalou o Git é criar uma conta GitHub. Isso é feito gratuitamente, você pode até vincular a sua conta de Gmail, por exemplo, e vincular já diretamente com o GitHub. Então aqui nesse caso, você clica e vai acessar a página do GitHub. Aqui você clica em Sign para poder acessar. Se você não tem uma conta, crie uma conta. E aí você faz o cadastro básico até ter o acesso dessa conta. No meu caso, creio que vocês já devam conhecer. Aqui são todos os meus repositórios. Quem quiser, ele pode automaticamente, por exemplo, no curso R, eu quero pegar todo esse material aqui de Ben David, é possível? É, porque isso é público. O que é interessante é que, se você não quer que seus repositórios sejam públicos, você os põe como privado. Se você os coloca como privado, o GitHub ele passa ali não monetizar, né? Taxar. Então ele vai cobrar por isso. Eu mexi muito pouco, mas o GitLab ele permite uma quantidade de repositórios que não sejam disponíveis sem haver cobrança. Até então, né? Eu não sei hoje como é que tá. Mas aqui é uma condição mínima que, se você quer utilizar essa plataforma, você tem que disponibilizar publicamente seu material. Porque a ideia justamente é propagação, gente. Eu acho que assim, por trás pode ter o cunho financeiro em si, mas aqui é muito mais um ambiente de trabalho em que a gente disponibiliza essas ferramentas, compartilha e experiencia, além de outras pessoas que vêm trazendo melhorias para os nossos materiais. E aí, se você quer que automaticamente, uma vez que você entrou no repositório, achou interessante o material, vem aqui em Code e aqui você consegue baixar o zip, em que você pega todo esse repositório, todos esses materiais aqui, você pode baixar e estudar, pode utilizar e fazer, claro, com as devidas referências necessárias quando tem as licenças cabíveis para isso, né? Dito isso daí, então você fez a sua conta Git e agora o passo seguinte, que é o passo 3 e o passo 4, nós temos algumas possibilidades, nós vamos mostrar duas aqui como fazer, que é você criar um repositório Git local, sincronizar esse repositório Git local da sua máquina com o repositório GitHub. Então eu tenho a sincronização do meu repositório Git com o repositório local. Na realidade seria a sincronização do repositório Git, que é local, para o GitHub. Então é onde eu submeto ele para a plataforma GitHub, que isso é disponível online. Nesses passos 3 e 4, como nós já mostramos, nós temos algumas formas de poder utilizar. Eu posso utilizar o Git propriamente dito, mas a ideia é a gente estar utilizando toda a potencialidade que o RStudio tem
para nos dar com o GitHub e aí a gente conseguir trabalhar muito mais facilmente. Então é aí onde eu discuto a condição de que o RStudio ele vem não para querer mascarar o entendimento sobre o ambiente R, muitas vezes sobre conceitos da área da estatística. Você tem que utilizar aquilo que tem de eficiência. Não quero ter tanto aprofundamento no GitHub, não quero ter tanto aprofundamento para desenvolver páginas web ou outra coisa. Então usa aquilo de essencial que o RStudio pode lhe dar e aprofunda naquilo que você deve aprofundar. É isso que você tem que ter em mente sobre as ferramentas de grande potencial. Então vamos lá. Passo seguinte que nós temos nós vamos precisar, aqui eu não vou fazer criações de página via web, mas aqui é interessante nós termos a instalação de 3 pacotes mínimos para a utilização, que seria justamente o R Markdown, o knit-R e o use-this. Dentre esses 3, eu sugiro que vocês utilizem, se preferirem, né, na realidade não quiser instalar tudo, utilizem o use-this, é o melhor para poder, que nós vamos precisar em termos de ferramenta na sequência. Vamos lá. Dito isso, o que nós vamos fazer é, primeiro, a configuração do Git Bash ao RStudio. Como eu mostrei a vocês, nós temos a telinha preta, que é tipo o DOS, né? Do qual a gente tem o Git Bash para poder trabalhar, que é essa daqui. Mas o que é que acontece? O RStudio nos dá o suporte de ter esse terminal na própria IDE do RStudio, para a gente poder trabalhar mais facilmente. Então aqui no RStudio, o que é que a gente pode fazer? Nós vamos utilizar justamente nessa terceira aba que é o terminal. Se essa terceira aba não está disponível, você pode mostrá-la aqui, se ela não estiver disponível, tá? Em Tools, Tools, Terminal. E aí você pede New Terminal, essa aba automaticamente é mostrada aqui no terceiro quadrante. Para ficar ambientado para vocês, eu vou deixar assim com o primeiro quadrante, que é justamente o do script, e aqui o do terminal, tá? Então vamos lá. A primeira configuração que nós vamos fazer, se vocês utilizam o terminal sem ter feito essa configuração, quando vocês usam aqui o terminal, se está no Windows, ele vai abrir o DOS para você. Só que eu não quero o DOS para essa situação, trabalho muito pouco com o DOS, trabalho muito mais com o Git Bash. Então, como é que eu configuro? Venho aqui em Global Options. Em Global Options, nós vamos aqui em Gráficos, Advanced, Code, Console, aqui, Terminal, isso. E aqui em Novo Terminal, abra com, e aí eu vou utilizar, eu tenho o prompt de comando, que é o DOS, e aí nós vamos utilizar justamente o Git Bash. Se você já tem o Git instalado, e quando você clicar aqui em Git Bash, vai aparecer para você. Basta então colocar o Git Bash, Apply, e aí o que vai acontecer agora é a mágica. Quando eu venho para cá, se ele não abrir, então aqui eu vou fechar isso daqui, vou ficar só com esse terceiro agora. Se ele não abrir, o que é que vai acontecer? Acontece porque aqui ele inicialmente ainda estava configurado com o DOS. Você pede um novo terminal para ele abrir um outro terminal e aí com certeza ele vai abrir o Git Bash para você. Então aqui está pronto para eu começar a trabalhar. Essa foi a primeira configuração. Voltando aqui, então, a próxima configuração que nós vamos fazer é justamente configurar o nosso nome e o nosso e-mail. É importante que o nome que você utilize e o e-mail seja justamente o e-mail que você cadastrou no GitHub. Isso por quê? Porque toda vida que você subir material para lá, se o seu e-mail não é o mesmo e-mail ou você não coloca informação nenhuma, ele vai pedir sempre nome de usuário e senha antes de submeter ao GitHub.
Então, toda vida, isso parece uma coisa meio que assim, isso aqui não é incômodo não, botar a senha. Mas, às vezes, você sobe para o GitHub não apenas uma vez, você sobe diversas vezes. Por exemplo, eu estou fazendo aula a todo momento, quando eu termino a aula, subo para o GitHub. Então, se nesse processo, toda vida, eu precisar estar colocando nome de usuário e senha, isso acaba sendo uma coisa enfadonha. Então, para não fazer isso, eu posso utilizar o próprio Git Bash com essa configuração aqui básica, ou você pode utilizar o pacote UseThis no próprio console do R, e aqui você usa essas linhas de comando. Aqui, seu nome, você coloca o seu nome básico e username lá do GitHub, ou você põe o seu nome completo, não importa, mas o e-mail que seja o mesmo do GitHub que você fez o cadastro. Para você saber se está tudo ok, essas configurações aqui eu já fiz na minha máquina, vou apenas mostrar para vocês a configuração básica que nós temos aqui para o meu GitHub. Então, nesse caso aqui, eu vou olhar isso no console, no RStudio, e não no GitHub, tá? Então, abrindo aqui o RStudio, vamos aqui no console e não no terminal. Digito essa linha de comando aqui que já está pronta e vou ver basicamente o que eu tenho aqui de comando. Então, eu vou ver as configurações básicas. Aqui do jeito que está, perceba, o meu nome de usuário e o meu e-mail não estão cadastrados. E aqui ele acusa, dizendo que o meu e-mail de usuário Git não está registrado de acordo com o do GitHub. Então, já que está assim, vamos aproveitar e vamos fazer essa configuração. Então, eu vou abrir aqui só um RScript para mostrar a vocês e vou pegar essa linha de comando aqui utilizando as próprias vias do próprio console. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer é, aqui, no caso do meu nome, vou digitar aqui Ben David, e o meu e-mail é o ben.david@gmail.com, que é o mesmo do meu GitHub. Então, é @gmail.com. Feito isso daqui, vou e dou um duplo clique. Claro, isso, na realidade, um Ctrl Enter. Isso daqui só vai ser concretizado se você fizer a instalação básica lá do pacote UseThis. Então, lembre-se que aqui você tem que ter instalado logo o pacote UseThis. Então, vou fazer a minha configuração básica. Como eu já digitei anteriormente para ver o gitctrap aqui, e vou ver agora novamente como é que tá as configurações. Então, perceba que agora o Git, a configuração global dele local, é agora com o meu nome Ben David e o meu e-mail ben.david@gmail, que está sincronizado justamente com o meu e-mail lá do GitHub. Então aqui está tudo tranquilo. Ctrl L para limpar aqui a tela. Esse foi o primeiro passo. Então fiz uma segunda configuração. Configurei o meu Git Bash, quando a gente vai precisar aqui em um determinado momento, e configurei agora o meu nome e o meu e-mail no meu Git local, né? Feito isso daí, volto novamente lá e vou para a próxima configuração. Então, fiz as configurações básicas do meu GitHub, do meu Git, na realidade, do Git Bash, do meu nome e do meu e-mail. O próximo passo que nós vamos fazer agora é para que toda vida que a gente tiver submetendo algum projeto para o GitHub e não seja necessário estar sempre solicitando as minhas credenciais, existem algumas outras formas de você poder vincular com credenciais locais e fazer essa configuração de uma vez só, para que sua máquina seja sempre reconhecida com a sua conta que está no GitHub e você não precise toda a vida estar entrando com usuário e senha. Então, uma das vias aqui eu achei mais fácil de configurar foi usando a configuração do tokens. Como é que a gente faz isso? Pega essa linha de comando e essa configuração você vai para o console.
no console, você dá o Enter e ele automaticamente já lhe joga para a página do GitHub. Isso daqui só aconteceu diretamente, por quê? Porque o meu nome e e-mail estão vinculados com o e-mail do GitHub e o meu acesso aqui no browser que eu estou usando, a minha senha já está salva para as configurações básicas do username e da senha do GitHub. Então, ele já me direcionou para o acesso tokens. Sempre o nome base vai ser esse daqui para a nossa configuração dos nossos repositórios, tá? Da sincronização das nossas atividades do RStudio, do R com o GitHub. A gente vai deixar sempre essa mesma nominação aqui e você acrescenta mais alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui da aula 63, eu já tenho ela aqui, eu vou botar a aula 63.1. Então, criei um outro tokens, porque eu já tenho esse. Lembrem-se, esse tokens, ele é a chave da entrada de seu acesso ao GitHub. Então, isso aqui você não pode disponibilizar ou mostrar para ninguém. Eu estou fazendo isso aqui temporariamente, mas o que vai acontecer é que assim que a gente finalizar, a gente retira essa chave. Então, isso é a chave da porta da sua casa para os seus acessos de trabalho. Então, isso não pode ser disponível para ninguém. Então, eu venho aqui, as configurações básicas a gente não mexe. Teve uma coisa aqui inicial que é interessante, que é a questão de expirar essa chave, devido à importância, não à gravidade, né? Mas a importância que essa chave tem. Se é uma coisa que é para você e vai ser a sua máquina sempre de trabalho, você pode colocar sem expirar. Aqui nesse caso eu vou deixar por 7 dias, porque logo mais eu vou descartar essa chave. O resto das configurações a gente não mexe, deixa do jeito que está. Então eu vou gerar o meu token. O que é que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim essa chave aqui, ó. Essa é a que é importante. Então eu venho aqui, copio essa chave e a gente vai para o próximo passo. Vamos voltar ao nosso RStudio, ou melhor, aqui no nosso slide, que ele pede para nós fazermos a edição desse arquivo aqui, R-Environment, ou seja, são as configurações básicas globais. Por quê? Porque a gente vai ter uma variável chamada GitHub_path, que é justamente o diretório para a gente mostrar o tokens específico que a gente vai querer. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha de comando aqui para editar. Se não existir esse arquivo R-Environment, ele vai ser criado. E aí, nesse caso, eu venho até aqui, vou aqui no meu console e executo essa linha de comando. Vou até dar um Ctrl L aqui, ó. Pronto. Vou e executo a linha de comando. Quando eu executo, como eu já tenho, ele vai modificar. Então, ele abriu essa chave. Essa chave aqui é a anterior que eu tinha, que é a que eu estou utilizando, que já já eu vou expirar. Só que, no caso, essa daqui foi o que a gente acabou de criar, né? Então, essa que está lá é essa daqui que está ativada para essa aula, mas ela vai já ser descartada. Aí, o que é que eu faço? Venho aqui, copio e uso. Geralmente esse R-Environment vem sem nada para você. O que é que você faz? Digita o GitHub_path igual e você vem e digita, na realidade dá um Ctrl+C, Ctrl+V da sua chave. Eu não vou fazer isso porque no meu caso ela já está salva. No caso, depois de você inserir e salvar, o que é que você tem que fazer? Você tem que fechar o RStudio e reabrir para que ele reconheça essas configurações. Tá ok? Fechei aqui. Nesse caso, então, voltando, o que é que a gente precisou fazer? Então, editamos o R-Environment, voltamos aqui ao nosso GitHub, pegamos a nossa chave, vou até pegar aqui e deletar, porque eu não vou precisar utilizar esse tokens. Eu já tenho o meu aqui que está ativado, que está lá. Feito isso, as configurações básicas
para nós sincronizarmos os nossos trabalhos com o GitHub estão prontas. Então, para eu pegar, fazer as minhas alterações no Git local e levar para o GitHub, estão prontas. Vamos lá agora no passo seguinte. Então, o próximo passo que nós temos, já fizemos essas configurações, e aqui são as configurações básicas para você alterar essas credenciais. Se você quiser desabilitar, alterar, substituir, você usa essa linha de código. Ele vai lhe dar 3 opções, dentre essas foram essas que eu acabei de falar: substituir, alterar ou não fazer nada. Beleza. Feito isso, agora nós vamos para a condição mais simples, que é da clonagem de um repositório. Então, como é que a gente vai criar um repositório? E é importante esse passo agora. Então, eu volto lá para a página minha do Git. E aqui na minha página do Git, ó, tem esse símbolozinho de mais. E a primeira opção é justamente a criação do novo repositório. É interessante, quando você cria esse novo repositório, esse primeiro processo não vai ter problema. Mas quando você cria um repositório e depois vai precisar sincronizar por lá, dependendo da forma, você tem que ter um projeto com o mesmo nome, o seu projeto tem que ter o mesmo nome do seu repositório criado. Então aqui nesse caso, eu vou aqui no nosso nome de repositório, vou usar um apelido que os acadêmicos usavam muito comigo, que era do desenho, o Ben 10. Então aqui eu vou criar um repositório chamado Ben 10. O que é interessante é que quando você desenvolve repositórios para pacote, o nome do repositório automaticamente é o nome do pacote. Isso até por questão de controle dos próprios usuários e desenvolvedores de pacote que disponibilizam seus pacotes no GitHub. Porque a gente sabe que os pacotes são identidades únicas em pacotes no CRAN. Não existe pacotes, mais de um pacote com o mesmo nome. Não tem como. Então, nesse caso, aqui é apenas um repositório qualquer. Estou criando ele, Ben 10. A primeira opção é a opção que vai ser pública, não vamos colocar privada, devido à questão de ser cobrado por isso. E mais ainda, aqui se nós quiséssemos criar alguns arquivos temporários, como por exemplo o README, que você dá uma descrição básica do para que serve esse repositório. Por enquanto eu não vou fazer nada, vou apenas deixar desse jeito. A descrição, se você quiser, no do pacote, é a descrição do seu pacote, que é basicamente em uma linha. Aqui nesse caso eu vou colocar apenas teste. E aí eu vou e crio esse repositório. Criado esse repositório, aqui é onde entra a primeira coisa importante que nós temos. Eu não vou comentar sobre isso aqui, mas lá no material escrito nós temos um detalhamento sobre essas linhas de comando que são interessantes. Mas aqui no nosso caso, nós vamos fazer a clonagem simplesmente pegando o HTTPS do nosso repositório. Então aqui eu venho e copio, e aí vocês vão ver a primeira magia que vai acontecer rapidamente da nossa clonagem de repositório. Se vocês voltarem para a aula 62, numa das opções de criar um projeto, nós tínhamos lá uma coisa chamada versão de controle. E é por lá que nós vamos copiar e criar o nosso repositório. Na realidade, nós vamos trazer o repositório do GitHub para o nosso Git local. E é isso que nós vamos fazer. Vamos aqui em File, New Project. A primeira vez quando você abre o RStudio, ele demora um pouquinho, pelo menos no Windows. Venho aqui em controle de versão, a opção da clonagem do projeto por Git. E aqui basta agora eu copiar, colar o meu HTTPS do projeto. Automaticamente ele já dita o nome do projeto, porque o projeto, o nome dele já estava criado lá e vai ser exatamente o mesmo nome daqui. Aqui você escolhe o diretório onde você quer que esse repositório fique localmente. Eu vou deixar aqui aparentemente nesse diretório que eu criei, o GitHub, que é temporário. E agora basta criar o projeto.
esse projeto automaticamente ele será criado e vinculado com o GitHub do repositório que nós criamos. Então perceba o que é que acontece de alterações aqui. A primeira coisa que vai acontecer para você com essa vinculação, para você saber que está tudo ok, é essa aba aqui, ó, esse ícone aqui que aparece do GitHub. Aparece automaticamente quando você cria o projeto e já está clonando ele com o repositório GitHub, o arquivo .gitignore, que nós já comentamos sobre ele na aula anterior, e um detalhamento mais aprofundado você vê no material escrito. Uma outra coisa que você vai ver de adicional que aconteceu nesse quadrante aqui é justamente a aba Git. É nessa aba que nós vamos ver justamente o andamento do projeto, como é que ele está. E uma outra coisa que é interessante é que aqui o nome do projeto ele é criado e essa flechinha aqui para baixo é interessante a gente verificar se o nome e o HTTPS do GitHub, ele de fato está configurado corretamente. Então a gente vem aqui em opções de projeto e em opções de projeto a gente vem aqui no Git SVN. Então se o origin aqui está justamente o HTTPS do nosso repositório, está tudo ok. Significa dizer agora que eu posso fazer qualquer alteração e ir enviando, subindo para o GitHub. Eu faço primeiro localmente e depois de fazer as alterações localmente, eu subo com todas elas corrigidas e alteradas, eu subo para o GitHub. Então essa foi a primeira forma. A segunda forma, então eu vou fechar aqui, vou ver se depois eu aproveito esse projeto ou não. Então, a segunda forma que nós temos é justamente assim. Nós vou apagar isso daqui, vou voltar lá na nossa apresentação. A próxima a primeira coisa que nós fizemos foi criar um repositório GitHub e cloná-lo para o nosso Git local. O que nós vamos fazer agora é o contrário. Nós vamos criar um projeto RStudio, o Git local e já automaticamente fazer o inverso. Ou seja, fazer como que a clonagem fosse do meu Git para o GitHub de uma vez e não o contrário. Isso às vezes acaba otimizando. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso aqui em Files, em File, New Project. Vamos criar o projeto. Criando esse projeto, vai abrir a janelinha de novo. Eu não vou em controle de versão, mas vou em novo diretório. Vou criar um novo projeto, normal. Vou deixar aqui no GitHub mesmo. E vou botar aqui, por exemplo, teste 100. E aí, vai aparecer uma coisa muito interessante. Aqui, ó, nós vamos clicar para que ele crie um repositório Git local para nós, desse projeto. E escolho o diretório, que vai ser no mesmo, não vou alterar, e peço para criar o projeto. Bem, feito isso, vai se criar o projeto para mim localmente. Aqui agora vocês vão perceber que vai aparecer o nome do projeto. Vamos lá, apareceu o nome do projeto. Por enquanto, se vocês observarem aqui, eu vou dar um Ctrl L. Eu vou aqui, voltando novamente para ver o projeto Options. E vocês vão perceber em Git SVN que não tem nada. Significa dizer que eu só tenho o projeto local. O origin, ou seja, submetido ao GitHub, não existe. Então, por enquanto, ele não existe lá no GitHub. Ele só existe aqui apenas, na realidade, como projeto. Nós vamos criá-lo localmente agora, por uma sequência de 2 comandos só, e depois submeter ao GitHub. Bem, o que é que vai acontecer? O que é importante? O nome que eu criei aqui foi o teste 100. Então, vocês têm que ter consciência de que o projeto que vocês tenham aqui criado, os repositórios, não pode existir um repositório com esse nome. Então, eu venho aqui
e vou procurar teste. Aqui eu só tenho teste 10. Não tem teste 100. Então tá tranquilo. Se houvesse algum repositório com esse nome, na hora que eu fosse subir para o GitHub, ele iria dar conflito, ele iria dizer, já existe um repositório com esse nome. Então a gente tem que ter controle e calma nesse aspecto. Então, feito isso e essas considerações, vamos fazer a condição inversa. E a condição inversa será, aquele primeiro passo que nós fizemos no RStudio foi isso daqui. Eu prefiro fazer daquele jeito porque eu tenho um controle maior do meu projeto do que fazer dessa forma, por algumas experiências que eu fiz e achei melhor daquela forma. Agora o que nós vamos fazer é essa sequência aqui agora de 2 linhas de comando. Vamos lá copiar e vamos para o RStudio. Vou abrir aqui o script para fazer essa sequência com calma. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui na primeira linha de comando é criar o repositório Git local. Então, o que é que nós temos que fazer? E aqui é importante vocês saberem. Todo o processo de você enviar qualquer alteração para o GitHub, existe sempre uma lógica. Se você faz alterações, a gente tem que saber, ou na realidade a ideia do Git é assim, se você faz alterações, é interessante você comentar o que foi feito nessas alterações. Então vai ser sempre assim. Antes de você enviar qualquer coisa, você comenta aquilo que você fez de alteração básica e depois submete. É sempre assim. Por quê? Porque vai acontecer aqui agora, ó. Eu vou executar essa linha de comando, ele vai verificar os arquivos básicos desse meu projeto, que eu só tenho apenas nesse meu projeto o git ignore e o teste 100 rproj. Ele pergunta, isso tá ok, você quer comentá-lo? Então, nesse caso aqui, nesse aspecto, nesse ponto, como eu já sei que eu já tenho as minhas abas Gits aqui, o RStudio já está configurado para tal. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que pode comentar, então ele faz um primeiro comentário básico, que eu não vou precisar fazer nada, então eu só vou na opção 2, ele comenta para mim, coloca um comentário básico, que é justamente comentário commit inicial, fez esse comentário e agora eu executo a segunda linha de comando, que é justamente o que foi que ele fez agora para mim. Ele fez um git local e agora eu estou pronto. Na realidade, ele pegou as alterações dos meus arquivos, ele está, ele foi inserido para o git local e agora nós vamos enviar para o GitHub com essa segunda linha de comando. Então eu vou limpar aqui. E agora, nesse passe de mágica, eu dou um Ctrl Enter e aí ele vai agora sozinho e vai fazer uma cópia e tipo clonado do meu Git local para o GitHub. E aqui já está o meu projeto. Esse passo aqui, ele aparentemente ele foi feito de modo rápido, né? Deu tudo correto, mas isso só vai dar ao final tudo certo. Aqui, obrigatoriamente, se você vai usar esse processo usando o pacote UseThis, só dará certo se você fizer via as credenciais tokens, que foi essa que nós fizemos anteriormente. Bem, por fim agora, nós vamos chegar aos passos de enviar as alterações localmente. Por exemplo, eu estou nesse mesmo projeto, e agora, por alguma situação nesse projeto, eu quero criar aqui um script. Esse é um script R. Vamos botar aqui apenas como comentário. Script R. Eu criei esse script e vou aqui dentro do meu projeto colocar teste.r. É o nome do meu arquivo, do meu script. Ele vai aparecer aqui agora. O que é que nós temos que fazer? Nós vamos mostrar a vocês duas formas. A primeira forma, nós vamos usar a aba Git. Eu acho ela mais lerda, mais lenta. Eu prefiro usar o Git Bash. Então, eu vou mostrar as duas formas. Então, aqui, primeiro, nós temos todos os arquivos que eles precisam ser clicados
para a gente dizer quais os repositórios aqui específicos que nós queremos fazer alteração. Então, esse aqui, teste R, foi o único que foi adicionado até agora, dos que já tinha. Então, perceba que aqui ele já reconheceu que apenas teste R é um arquivo novo e também o que foi alterado. Vamos supor que posteriormente eu acrescente mais coisas aqui. Então, ele simplesmente vai mostrar esse daqui, que vai ser o submetido localmente e depois para o GitHub, porque foi o único arquivo que foi alterado. Isso é muito legal. Então, aqui feito isso, nós vamos agora para o processo de comentar. Então, aqui, indiretamente, eu fiz um processo chamado de adicionar localmente. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comentar. Quando nós vamos comentar, abre-se uma janelinha aqui, e que basicamente ele vai mostrar quais os arquivos que estão prontos, que eu estou adicionando localmente. Aqui ele mostra as alterações que foram realizadas. Essa interface é bem interessante que mostra isso. E aqui eu coloco o meu comentário. Então eu vou colocar aqui, primeiro envio. Então, primeiro envio do meu projeto. Aí eu vou, comento, digitando em commit. Aqui ele mostrou as minhas mudanças, do que foi mudado. Aqui automaticamente abre-se essa aba e ele diz, ó, existe um commit no trabalho. Significa dizer que se nesse momento você tem um commit, você precisa fazer um envio. Senão isso aqui pode ter conflitos. Como você resolve isso quando está havendo conflitos de problemas de commits? Isso você vai ver no material escrito. Então, terminado isso, estando tudo ok, eu vou e simplesmente clico no botão chamado Push para enviar. Então, eu vou e envio. Vim aqui, faço o envio. E quando eu recebo essa terminação e com esse término aqui sem alguma informação de erro, é porque tudo foi enviado ok. O que é que eu vou fazer agora? Vou verificar lá no meu repositório, clico em F5 para ele atualizar aqui apenas e veja que o teste.R já está aqui disponível. Vamos supor que em alguma situação eu queira acrescentar alguma coisa aqui localmente, aqui no próprio GitHub. Ou que eu tenha uma colaboração, algum outro amigo compartilha desse mesmo repositório comigo. Como eu não tenho outra pessoa para fazer isso aqui diretamente comigo, eu vou adicionar o arquivo README. E eu vou adicionar por esse botão aqui, ó. Então eu vou adicionar isso localmente. Então o README é simplesmente, eu estou criando aqui um teste do jeito que ele colocou e vou colocar o meu primeiro README. Pronto. Feito isso daqui, o que é que eu vou fazer na sequência? Ó, ele pede para eu comentar aqui, ó, né? Ó, se você não comentar nada, ele adiciona isso aqui do jeito que está. Então, não vou fazer comentário algum, que é o mesmo processo. Comenta e depois envia. Então, eu vou lá e comentei. Veja que agora esse README ele é um Markdown e ele já aparece meio que renderizado aqui, que ele já lhe dá essa renderização para HTML, ele já me mostra informações básicas disso daqui. Perceba que isso daqui está local. Se você observar aqui, na realidade, não local, isso aqui está no GitHub. Agora, se você observa localmente, não chegou nada para cá ainda. Então, o que é que eu faço para receber esse arquivo que está lá? A gente faz o inverso. O push é para a gente enviar. O pull é para a gente receber. Então, enviar, flecha para cima, receber, flecha para baixo. Então, para eu receber aquele README ou qualquer outro arquivo adicionado, eu clico apenas em pull. Ele vem e vai verificar quais os arquivos que estão localmente que não estão nos de lá. Então, ele mostrou aqui para mim que o README não estava no meu local. E aí, o que foi que ele fez? Ele adicionou aqui. Então, é rápido assim. Qual seria a outra forma de a gente enviar que eu prefiro, que acho que é mais rápido? É usando o terminal. Então, aqui eu estou com meu Git Bash disponível.
Vamos supor que agora eu faça um próximo acréscimo aqui e eu faça uma continha básica de operação, sei lá, 1 mais 1. Cliquei, fiz esses acréscimos aqui e vou salvar. Se vocês perceberem no meu Git agora, ele já mostra que tem um arquivo que foi modificado, o Embedded Modified. Então foi modificado. O que é que eu preciso fazer, teoricamente, que a gente faria se fosse por aqui? E aí vai de questão de usuário para usuário. Então você vem aqui, clica, para você dizer qual é o arquivo que você quer adicionar, vai comentar e depois dá o push. Se você quiser fazer isso aqui no Git Bash, eu prefiro e acho mais rápido. Então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente o clique é adicionar. Como é que a gente faz isso em linhas de comando? A gente usa os comandos git add espaço ponto. O que é que representa isso aqui? Significa dizer que todos os arquivos alterados vão ser adicionados no meu Git local. Dou um Enter, então ele já adicionou. Se eu atualizar aqui, você vai perceber que o teste já não vai aparecer, na realidade vai estar acionado. Então significa dizer que ele está selecionado, porque eu só tenho ele. O próximo passo que nós vamos fazer é comentar. Então eu digito git commit, que o comentar é justamente dar o commit, -m, explicarei em detalhes para vocês no material escrito o que é isso, e entre aspas eu digito o meu comentário. Então eu vou colocar segundo comentário. Feito isso, Enter. Foi adicionado o comentário. Adicionado o meu commit, agora eu atualizo, você vai perceber que agora não aparece mais teste e aparece lá a informação dizendo que eu tenho um commit e preciso dar o push. Para eu dar o push, simplesmente eu não vou mais abrir janela. Eu venho aqui simplesmente e digito git push. Feito isso, vocês vão perceber que muito mais rápido vai ocorrer. Quando eu vou para lá, você pode atualizar com o F5. Se nós entrarmos aqui em teste.r, você vai ver que o meu 1 mais 1 foi adicionado. Então, mais coisas que vão acontecer, como criação de páginas web, criações de pacotes, como você fazer isso, nós vamos ter aulas específicas, mas como você já entendeu o procedimento básico, vai ficar muito mais fácil acompanhar as demais aulas. Dito isso, eu quero agradecer imensamente a vocês, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima aula.